y en el nombre de Jesús vamos a adorar y glorificar su nombre. Amén. Vamos à palavra do Senhor. Quantos estão com ânimo de ouvir a palavra do Senhor? Queridos, como os irmãos já lo sabem, nós outros estamos falando de um tema, amém, que é aprendendo diariamente com Cristo, né? Ou seja, são temas do dia a dia, não é verdade? Que passamos em o dia a dia como pessoa, como família, o qual nós outros, amém, necessitamos saber como lidar com cada situação que nos deparamos a cada dia. E é disso que vai essas ministrações, amém? Como viver uma vida em um mundo de conflito. Como podemos aprender com Cristo, amém? Em uma vida llena de conflitos, amém? E hoje vamos estar tratando sobre o assunto, o cristiano e a enfermidade. Amém? Vamos estar falando sobre esse tema hoje, que é um tema muito oportuno, não é verdade? Temos aí as enfermidades deste ciclo que estão aí, não é verdade? Que não podemos ignorá-las e vamos estar tratando disso. E também queria comunicar aos irmãos, é muito importante tomar atenção em essa ministração. Por quê? Porque em los grupos pequenos vai ser falado justamente em uma forma, né, de interação, vai ser falado sobre este tema, amém? E são 3 perguntas que nos grupos pequenos vão estar contestando e fazendo uma interação, não é verdade, sobre 3 perguntas sobre esse tema que será falado. Então, se os irmãos que podem, né, toma os apuntes, amém, desta ministração, para que quando chegue no grupo pequeno, vós outros já estejam aí feras, não é verdade? Em nome de Jesus, amém? Vamos estar lendo a palavra de Deus. Eu quero te invitar a abrir a Bíblia no livro de Isaías, o capítulo de número 38. Vamos estar lendo do 1 até o 7. Isaías 38, de 1 até o 7. Amém? Estão listos? Diz assim a palavra do Senhor: em aqueles dias Ezequias enfermou de morte, e vindo a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe dijo: Jeová disse assim: ordena tu casa, porque morrerás, e não viverás. Então volveu Ezequias su rosto a la pared, e hizo oração a Jeová, e dijo: ó Jeová, te ruego que te acuerdes ahora que hei andado delante de ti em verdade e com íntegro coração, e que hei hecho lo que ha sido agradável delante de tus ojos. E llorou Ezequias com grande choro. Então vino a palavra de Jeová a Isaías dizendo: Vê, e di a Ezequias, Jeová, Deus de Davi, tu padre, disse assim: he ouído tua oração e visto tus lágrimas. He aqui que eu añado a tus dias 15 anos, e te livrarei a ti e a esta cidade de la mano do rei de Assírias, e esta cidade ampararei, e isto te será señal de parte de Jeová, que Jeová hará isto que há dito. Amém? Hacemos mais uma oração. Padre eterno e querido, graça por sua santa palavra. Sabemos, ó Deus, que sua palavra habla por si só a nossos corações. Padre, que o Senhor pode me dar a graça, Deus, de transmitir, Senhor Deus, tua íntegra mensagem, como o Senhor ministraste a minha vida, meu coração, Padre, para que sua igreja seja edificada por esta mensagem, Pai, em esta manhã. Deus querido e santo, eu me pongo em sua dependência, Padre, e que seja seu Espírito por meio de minha vida, aleluia, transmitindo esta mensagem. Toma cada coração, a cada vida, Padre, que esta seja uma palavra, Padre, para fortalecer nossa fé, para podermos aprender, Deus, contigo, Padre querido, a ultrapassar todos os problemas, todas as dificuldades, as enfermidades, Senhor, da vida, Padre. No nome de Jesus oramos e te exaltamos a hora e por todo sempre. A igreja do Senhor disse amém. Quantos pode aplaudir ao Senhor? Aleluias.
Glória a Deus. As 3 perguntas, amém, de interação, né, que devemos aprender é: como podemos explicar a origem das enfermidades? Né, como nós outros podemos estar explicando a origem das enfermidades? Segundo, quais são as principais enfermidades da vida moderna? Né, nos dias que vivimos hoje, quais são as principais enfermidades em esses tempos modernos? E por último, o que devemos fazer ante a dor e o sofrimento? Ou seja, é o que nós outros podemos fazer ante a dor e o sofrimento, as enfermidades da vida. Então essas são as 3 perguntas de interação. Vós outros vão estar, né, debatendo, na verdade, sobre essas 3 perguntas, né, nos grupos pequenos, pero terão a resposta, na verdade, no meio da mensagem. Amém? Então, quedem atentos em nome de Jesus. Quantos creem em um Deus de milagres? Em um Deus que sana, né? No Jeová Rafá, Deus que sana, não é verdade? Nós cremos em um Deus que sana. A própria palavra em Salmo 41:3 disse que o Senhor assiste a debilidade, né, no leito, não é verdade, no leito da cama, não é verdade, de seus filhos. Amém? Ou seja, Deus, ele assiste a enfermidade de tus filhos, de seus filhos. Amém? Pero nós outros temos que ter a consciência que a enfermidade, nós outros, mesmo como cristianos, estamos vulneráveis às enfermidades da vida, né? Não é porque nós outros somos cristianos que não vamos nos enfermar. Amém? As enfermidades é algo presente na Bíblia mesmo. Nós outros vemos, não, como acabamos de ler, Ezequias, que era um rei justo delante de Deus, que quedou enfermo, e a enfermidade era a enfermidade de morte. Amém? Pero clamou ao Senhor, e Deus añadiu a Ezequias, né, 15 anos de vida mais. Amém? Então nós outros temos, pero delante delas enfermidades, principalmente nós outros como cristianos, temos que ter uma fé viva e crer que o Senhor está no controle. Amém? Mesmo quando nós outros enfermamos, e que a enfermidade em nossa vida há um propósito de Deus. Amém? Porque se nós outros como cristianos cremos, né, que tudo coopera para o bem nosso, que amamos ao Senhor, temos que crer que também as enfermidades também têm um propósito. Amém? Claro que existe enfermidades e enfermidades. Não estou falando aqui de enfermidade que é por causa de descuido nosso, por não termos a prevenção devida, porque muitas enfermidades nós outros adquirimos por causa de descuido, por não ter precaução, não é verdade? Com nossa saúde, com nosso corpo, por não nos cuidar. Amém? E há outras enfermidades que vêm e batem na porta de nossas vidas, ou de algum ente querido em nossa família, sem nós outros buscá-la. Simplesmente vem. Como, por exemplo, na verdade, quando uma família, que é triste, quando uma família descobre, não, que alguém está com câncer, que é algo terrível. É como se fosse uma sentença de morte. Amém? É algo muito terrível. Amém? Pero temos que saber que mediante disto, né, quando surge isto, se tememos a Deus, servimos ao Senhor, há um propósito para tudo, e o Senhor está no controle. E não é porque nós outros nos enfermamos que o Senhor deixou de estar no controle. Ele continua estando em um controle. E vemos que há situações de enfermidade que o Senhor sana, e há situações que Deus não sana. E não é porque Deus não sana que Deus não está no controle. Eu conheço muitos casos de pessoas justas, de servos de Deus, que adquiriu enfermidade e acabou morrendo, né, diante dessa enfermidade. Pero esta enfermidade foi motivo de salvação de muitas almas, por causa da fé e esperança que a pessoa tinha, mesmo em um leito de enfermidade. E por a vida dessa pessoa, muitas outras acabou se salvando. Ou seja, uma enfermidade, né, que adquiriu, e que esta enfermidade, na verdade, foi para a glória do Senhor. Amém?
Então, se disso que vai este tema, amém? E eu mesmo sou testigo, amém, de que Deus, ele sana as enfermidades. Eu estou aqui por um milagre de Deus. Eu já testemunhei quando, uma vez ou duas que testemunhei, na verdade, um pouquinho de minha vida, quando eu era ninho, os médicos me deram a sentença de morte. Disse para mis papás, mira, pode levar vosso filho para morrer em vossa casa, porque nós outros já não podemos fazer nada. Era uma doença naquele tempo rara, os médicos não sabiam o que era, e eu comia, e era somente o osso e pele, amém? Não, era algo terrível essa enfermidade. E meu papá, né, ele naquele momento, pelo conhecimento que tinha por Deus, tinha pouco conhecimento, não, ele era de raiz católica, pero ele naquele momento, quando me viu na cuna, solamente aqueles ossos, né, e pele, ele se arrodilhou e disse, Deus, foi mais ou menos como Ezequias, né, Deus, eu não posso mais ver meu filho desta forma, se for para ele ser meu, que o Senhor pode saná-lo, pero já não posso vê-lo desta forma, e se não for para saná-lo, que o Senhor lo leve, que eu já não posso mais ver ele sofrendo desta forma. E a raiz daí, queridos, Deus começou a trabalhar em minha vida. E eu comecei a melhorar, pouco a pouco melhorar. Amém? Então, isso é um sinal que Deus, mediante a fé, nossa fé, Ele obra e opera milagros. Amém? Eu tive também uma sinusite crônica, né? De ir ao médico, aí de vários analíticos, e o médico disse, mira, isto será por toda a vida. Tu, né, não há como fazer nada com essa sinusite. O médico sacou aqui uma placa, na verdade, aqui era tudo inflamado. E o médico falou, isso é para toda a vida, não há como fazer nada. O que pode fazer é passar um tratamento, pero volverá, sempre estará volvendo e tu estarás sofrendo por resto da vida. E naquele momento, eu repreendi essas palavras, aposto delante de Deus e a repreendido. E um dia em um culto como este, né? Depois da palavra, o pastor ministrava. E o pastor, ele disse, ele não falou para quem, só disse, Deus está sanando uma pessoa de sinusite. Irmão, não pensei 2 vezes, só levantei minha mão, sou eu. Eu falo, Senhor, e no meu lugar, estava aí na Síria, foi no meu lugar, falei, Senhor, eu recebo a sanidade para a minha vida. Amém? E fui sanado e nunca mais sofri de sinusite. Amém? Deus me sanou, pero havendo outras enfermidades, igual, por exemplo, os irmãos não sabem que eu estou com o ouvido, tenho uma perdida de 30% do ouvido. Eu tenho uma perdida de 30%, não? E constantemente estou ouvindo um sonido, né? Um sonido, né? Fica um sonido constantemente. Eu tenho orado e apresentado delante do Senhor. Falou, Senhor, se tu queres, tu pode. E até o último momento da minha vida eu vou continuar orando e falar, Senhor, se tu podes sanar. E está na mão do Senhor. Amém? E se o Senhor não sanar, eu vou continuar glorificando e exaltando. Se eu perder a audição, vou continuar glorificando e exaltando ao Senhor. Que seja para a glória dele, para que se manifeste. Amém? Então, queridos, nós não podemos se desesperar diante da situação. Temos que descansar no Senhor e saber que o Senhor está no controle. Agora, o que é a enfermidade? A enfermidade é uma causa que produz debilidade no corpo. Ou seja, por meio das enfermidades, a pessoa se põe débil, não é verdade? Limitado a ser muitas coisas. Amém? E nós outros iremos ver que o sofrimento ele é evidente em la vida do justo. Pero nós outros necessitamos sempre confiar em o Senhor. E sabemos que esse sofrimento que temos hoje por meio da debilidade, né, vem justamente, né, por causa do homem caído, do pecado. Não é verdade? Porque estamos em um corpo débil,
que se enferma, pero a palavra do Senhor também nos assegura em 2 Coríntios, 15:52, que nós outros, quando Cristo venir nos recorrer, nós outros seremos transformados. Iremos receber um corpo glorificado, um corpo que já não mais vai se enfermar. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Mesmo que sofrer, mesmo que possamos passar por sofrimentos, por enfermidades em nosso corpo, em esse presente tempo, chegará um momento, não é verdade, que o Senhor vai transformar nosso corpo débil e vai nos dar um corpo glorificado e isento de toda enfermidade, em nome de Jesus, amém? Oh, irmão, que corpo bendecido que vai ser, hein? Não vai ter fadiga, não vai ter cansaço, não é verdade? Vai ser um corpo maravilhoso, aleluias. E nós outros temos que desfrutar disso em nome de Jesus, amém? E como eu havia dito, as origens das enfermidades, uma das origens é sobre a caída do homem, a queda do homem, o pecado que entrou em um mundo. Porque quando Deus ele criou o homem, ele criou perfeito. Adão, Eva, na verdade, eram perfeitos, tinham um corpo bendecido, um corpo que não se enfermava. Amém? E por causa da desobediência, que o homem, na verdade, permitiu o pecado entrar e com isso a debilidade em o corpo também. Agora, podem estar observando como a desobediência é causa de pecado e de enfermidade. Porque é o mesmo que passou com Adão e Eva, é o que continua passando muitas vezes com nós outros. E muitas enfermidades que muitas pessoas adquirem por causa de desobediência. O pecado entrou na humanidade porque Adão e Eva desobedeceu. E hoje continua o mesmo. Amém? Por quê? Porque muitas pessoas que conhecem o que é certo, e às vezes estão dentro da igreja, são cristianos, sabem que muitas coisas que se cometer e ser muitas coisas, pode causar uma enfermidade, e mesmo assim lo hacem. Por quê? Por causa da desobediência. É igual, por exemplo, o excesso de doce, o que pode provocar? Diabetes. E muitas vezes o excesso, estamos aí no excesso, se comemos uma vez ou outra, não passa nada, mas se come sempre os refrigerantes, são a comida toda industrializada. Se nós outros não temos, na verdade, uma boa dieta, isso pode provocar o que? Enfermidade. É o mesmo, igual, por exemplo, a pessoa não sabe fumar mata e a pessoa continua fumando. E tem às vezes muitas pessoas adquirem um câncer por causa do tabaco e ainda há culpa a Deus. Deus, por que tu permitiu isto? E muitas enfermidades é provocada por nós outros mesmos. Isso é por quê? Por causa dessa natureza do homem caída, natureza pecaminosa, não é verdade? Porque sabemos que é malo e mesmo assim lo hacemos. E isso pode atrair enfermidade para a vida de uma pessoa. Amém? Então o homem, por causa do pecado, ele pensou que ia se enfermar e morrer. Por causa justamente do pecado. Antes da caída, não, o homem ele era saudável, era perfeito, ele gozava de perfeita saúde e vida. Mas por causa do pecado caiu. Porque a própria palavra do Senhor, Romanos 6:23, fala que a paga do pecado é o quê? A morte. Nosso corpo ele morre por causa do pecado, da origem do pecado. Por isso que nosso corpo ele morre. Amém? Agora, nós também temos que ter em conta que nem toda enfermidade é por causa do pecado. No Antigo Testamento, nós outros teníamos muito esse conceito, não é verdade? Se a pessoa está enferma e dependendo do tipo de enfermidade, a era mais grave, não? É porque estava em pecado. É por isso que quando Job se enfermou, os amigos de Job, não, que eram se sentiam, homens, de Deus, não é verdade? Já falou: que tu hecho contra Deus, Job? Que tu hecho contra Deus? Para tu estar nessa enfermidade, perdeu seus bens, perdeu sua família, agora perdeu sua saúde, a lepra que tinha no corpo, de Job,
E os amigos aí, simplesmente, na verdade, por que tu estar assim? Pero nós sabemos que esta enfermidade não foi por pecado. Essa enfermidade foi por uma aprovação, uma permissão de Deus, para que o nome de Deus fosse glorificado. Nós sabemos a história. Amém? Agora, isso também é verdade, porque muitas pessoas às vezes estão enfermas e falam, isto foi Deus que lo permitiu. Preste atenção. São muitos poucos casos que vemos na Bíblia que Deus permitiu enfermidade na vida de alguém para prová-lo, em muitos poucos casos. Então isso não é algo habitual, né? A pessoa está enferma, que foi Deus que permitiu. Foi Deus que derrou que essa enfermidade chegar. A maioria das vezes não. A maioria das vezes que uno queda enfermo é por causa de quê? Por causa, justamente por causa do descuido do seu próprio corpo. Outras vezes, na verdade, por causa do mundo, da forma que o mundo está. É apenas uma catástrofe na vida, não é verdade? E a enfermidade pode chegar na vida da pessoa, como também pode ser por causa do pecado. E pode também uma pessoa se enfermar por meio, na verdade, de um espírito maligno, da influência de um espírito maligno. Há enfermidades que são espirituais também. Amém? Então muitos são a causa. Aleluias. Porque sabemos que todos nós queremos o quê? Gozar de uma vida de saúde, sim ou não? Quantos querem gozar de uma vida de saúde? Eu quero, porque se nós outros não tiver saúde, queridos, como vamos fazer a vida, não é verdade? Como vamos estar cuidando de nossa família? Como vamos trabalhar? Como vamos servir a Deus? Se nós outros não gozar de plena saúde. Então, é importante a saúde na vida do cristiano. Pero, como eu disse, o próprio Ezequias foi um exemplo. Sendo fiel, ele passou por enfermidade, como eu mencionei também Rob, como mencionei também Timoteu. Timoteu era aí um homem fiel, um missioneiro fiel, pero sofria, de problema no estômago. O próprio apóstolo Pablo recomenda ele tomar um pouquinho não de vinho por causa da enfermidade que tinha em o estômago. Então vemos, que muitos homens de Deus sofrem, e às vezes sofrem por toda a vida. Algum tipo de enfermidade sofre por toda a vida. Pero nós outros que devemos o quê? Correr para os braços do Padre e confiar em Ele quando a enfermidade vem sobre nossa vida ou se enfrentamos algum tipo de enfermidade. Amém? Nós temos sempre que crer que a última palavra vem de Deus, sim ou não? Nós temos que crer, querido, a última palavra, ela sempre vem de Deus. É por isso que nós outros, como cristianos, nós outros temos, é claro, às vezes recorremos aos médicos, ao diagnóstico, mas temos que crer acima de tudo que a última palavra é de Deus. Como eu falei de meu testemunho, o médico disse para mim, isto é crônico, tu vai morrer com esta enfermidade. Pero eu disse, Senhor, a última palavra é tua, e se tu queres, tu pode lo ser. Agora, é claro que a incredulidade, ela limita a bendição de Deus em nossa vida. O próprio Jesus, ele não sanou toda a gente. E nem todas as pessoas, não é porque todas as vezes vamos orar e apresentar delante de Deus a enfermidade que Deus vai sanar. Orarmos pela pessoa e a pessoa vai ser sanada. Jesus não sanou toda a gente. Nem todos que iam a Jesus, ou onde Jesus ia, sanava toda a gente. Em Nazaré mesmo, quando ele esteve aí, o texto aí em Lucas disse que ele sanou poucas pessoas, por causa da incredulidade, a dureza do coração do homem. E muitas vezes, não a dureza, a incredulidade, ela mina a nossa fé, ela elimina a nossa fé para que o milagre do Senhor possa chegar em nossa vida. Porque se nós outros confiamos no Senhor e sabemos que Ele pode sanar, a condição para Ele fazer é a fé. A fé, ela move as montanhas. Nós podemos observar que aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela tinha aquela hemorragia, aquele fluxo de sangue, ela tinha gastado todos os recursos, com os médicos, com os meios,
E o último que ela hizo foi o que? Jesus. Ela ouviu falar, ó, há alguém aí, Jesus de Nazaré, que está sanando um montão de gente. E ela naquele leito, há 12 anos, ela saiu, ela teve esta fé de sair de onde estava para tocar em Cristo. Porque ela creia que somente se ela tocasse em suas vestes, ela seria sanado. E quando foi, tocou e foi sanada, por causa de sua fé. Infelizmente, vivemos em um sistema muito materialista. E muitas vezes nós outros recorremos mais aos meios do que o próprio Deus. E penso que pecamos por causa disto. Porque nós outros, como cristianos, como igreja, em este tempo não temos visto tantos milagres como antigamente. Já parou para pensar? Porque nós outros muitas vezes ponemos a confiança em nossos recursos e nos meios que temos. Por isso que muitas vezes não vemos tão naturalmente os milagres. Sim que vemos, né? Porque eu vejo milagres. Só que poderíamos ver mais frequentemente, na verdade, os milagres. Pode observar que se a gente cambia de contexto, igual por exemplo, se saímos daqui da Europa e vamos aqui para a África, aí, queridos, vamos ver milagres surpreendentes. Quizás muitas pessoas irão ver milagres de sanidade e até pessoas ressuscitando. Milagres que nunca viram. E por quê? Porque allá ocorrem os milagres e muitas vezes aqui não. Sencillo. Porque allá eles não têm nada para poder se apoiar. Não há médico, não há medicina. E aí eles têm que recorrer sim assim a Deus e depositar sua confiança em Deus. Eu vi um testemunho de um homem que seu filho havia falecido, estava morto, e havia um evento, uma campanha evangelística de 3 dias. E este homem, ele correu, né, seu filho morto, e pôs em uma calha cercana de onde estava o evento, porque não poderia entrar, na verdade, com um defunto, com uma pessoa morta dentro do evento. E ele disse: estarei aqui com meu filho velando ele, hasta o último dia do evento. Se Deus não sanar, então enterrarei. Pero eu creio, Deus pode, se Ele quer, né, Deus pode estar ressuscitando. Olha a fé deste homem, queridos. Se Deus sanou ou não sanou, não sei, pero nos ensina que era um homem de fé. Para ele se sujeitar a isto, não é verdade? Quizás o corpo até olhia malo, e ele estava aí, né, velando e orando, e falando: Senhor, tu pode ressuscitá-lo, tu pode ressuscitá-lo. Então, allá, eles depositam a vossa fé exclusivamente a Deus, e por isso que há muitos milagres. E aqui, quando uma pessoa está enferma, qual é o primeiro que hace? Tu, como cristiano, o que tu hace? O primeiro que tu hace? Vou tomar uma pastilha. Geralmente, não digo sempre, mas geralmente está com uma dor, vou tomar uma pastilha. Tenho que marcar uma cita. E será que nós outros como cristianos, será que é esta a nossa posição? Eu penso que o primeiro que deveríamos recorrer é Deus. Não digo que nós outros, preste atenção nisso. Eu não digo que nós outros não tenemos que tomar pastilha e nem ir ao médico. Sim, que devemos. Porque o próprio Jesus também ele mencionou que quem necessita, na verdade, de médico são os enfermos. Ele próprio disse. São os enfermos que necessitam de médico. Pero primeiro devemos depositar a nossa fé em Deus. Falar: Senhor, eu estou malo, eu estou com uma dolor, eu quero apresentar delante de Ti esta dolor. E orar ao Senhor. E esperar. Agora, se prossigue, tu está orando, se prossigue, aí busque outro meio, porque Deus ele pode se manifestar também a sanidade pelas mãos do médico. Deus ele tem seus meios para poder obrar na vida de uma pessoa. Ele pode obrar uma sanidade instantânea, como ele pode também sanar a pessoa usando, na verdade, os meios que temos. Pero a nossa confiança tem que ser sempre em Deus. Temos sempre que estar primeiramente indo a Deus. Não deixar Deus por último recurso. Ele tem que ser o primeiro. Agora, se Ele quer manifestar, né, por outra forma, glorificado seja o nome dEle também.
Ou se ele também não quer sanar, também glorificado é o nome dele. Em tudo temos que dar graça e saber que tudo coopera para o bem dos que amam o Senhor. Amém? E como eu disse também, há enfermidade de origem maligna. O próprio Jesus, ele presenciou em Lucas, no capítulo 13, a partir do versículo 10, se apresenta uma mulher a Jesus, uma mulher que já tinha 18 anos, que tinha uma enfermidade, ela andava curvada, né, com um espírito, com enfermidade de origem maligna, e ela andava encurvada, essa mulher, era um espírito de enfermidade que estava sobre esta mulher, e Jesus ora por esta mulher, e esta mulher é sanada. Então vemos que há enfermidade também, que são espíritos de enfermidade, que provêm, na verdade, de espíritos malignos. Agora, isso não quer dizer que a pessoa não está possessa, principalmente a um cristiano, porque um cristiano verdadeiro, ele não pode quedar possesso de espírito. Nós outros que somos cristianos, nós podemos sim ser oprimidos pelos espíritos malignos. O que é oprimido? É uma pressão exterior. Isto sim, a pressão exterior. Agora, possessão, um cristiano verdadeiro, ele não pode. O Espírito se apoderar do corpo de um cristiano, isso não pode. Por quê? Porque o Espírito Santo estará aí. Para o espírito maligno tomar conta da vida de uma pessoa, só se a pessoa não tiver o Espírito Santo. Agora, se o Espírito Santo está em nós outros, não há como o Espírito tomar conta do corpo de um cristiano. Agora, pero sim, tem como ele influir externamente, que é opressão, que é oprimir, ok? E como eu disse, e esse espírito de enfermidade maligno, uma vez eu falei aqui na igreja, isso pode ser provocado por pecado. Às vezes são pecados que provocam, na verdade, espíritos de enfermidades na vida de um cristiano, por causa de certos pecados que a pessoa ela comete. Né? E dentro disso, a pessoa só vai conseguir estar livre, né, se pedir perdão, na verdade, se regenerar delante do Senhor e pedir perdão por vossas faltas. Amém? E quando nós outros falamos das enfermidades modernas, nós temos muito presente no dia de hoje, não é verdade? São enfermidades, muitas vezes essas enfermidades modernas são enfermidades que têm a ver com a alma, com o sofrimento da alma. E dentro dessas enfermidades modernas está o que? A depressão. É uma das enfermidades deste ciclo. Amém? A depressão, ela não é simplesmente tristeza. Tem muitas pessoas que pensam que a depressão é tristeza. Não, não é simplesmente tristeza a depressão. A depressão, ela é algo mais profundo. Amém? Que traz um desalento profundo na vida da pessoa. E a depressão, ela pode causar várias coisas na vida da pessoa. Amém? Ela pode estar provocando, na verdade, mal-estar, né? Desânimo. Pode estar provocando várias outras sintomas físicos na vida da pessoa, da depressão. Amém? E vemos que na Bíblia, homens de Deus também passaram por isso. Muito antes de existir a depressão, nós temos a história de Elias, não é verdade? Registrado em 1 Reis, no capítulo 19. Se a gente for observar os sintomas, na verdade, de Elias, a gente vai ver que ele estava era uma depressão. Quando ele ui de Jezabel, né, para o deserto, e no deserto ele o que? Deseja a morte. Era os sintomas de uma depressão. Porque o que é uma depressão? A depressão é como se a pessoa ela cai num agulheiro e dali não pode sair. Porque a depressão é o quê? É como se for uma depressão, é um agulheiro. E a pessoa ela cai e não consegue sair. Agora, deixa-me dizer algo. Todos nós outros passamos por depressão. O que passa é que alguns conseguem sair desse agulheiro e outros não. E quando a pessoa não consegue sair do agulheiro, é quando ela necessita de ajuda para poder sair. E eu conosco, por exemplo, pastores que passaram por depressão profunda. Eu tenho pessoas da minha família, familiares que são cristianos que passaram, né, e estão aí lutando com depressão. Então é uma enfermidade presente, muitas pessoas ignoram.
esta enfermidade, pero não se pode ignorar esta enfermidade. Podemos ignorar, e muitos até dizem, isto é a falta de Deus. É a falta de Deus. É porque nós temos que ver o seguinte, que uma pessoa, muitas vezes, está em uma situação e numa debilidade, que muitas vezes vem uma situação sobre a vida dessa pessoa, essa pessoa não consegue por si só ela sair daí. É de onde ela necessita de ajuda. Amém? De pessoas que vão estar aí, né, aconselhando e levando, né, essa pessoa, ajudando essa pessoa a sair deste agurreiro. Amém? E uma das coisas que pode provocar, na verdade, a depressão, às vezes medicamentos, algumas situações que passam na família, muitas vezes uma separação, um divórcio pode provocar uma depressão na vida da pessoa. São situações que passam na vida, a morte de um ente querido. Amém? Isso tudo são situações, a perca de um trabalho pode provocar uma depressão e a pessoa não conseguir por si só sair daí. Amém? Uma outra enfermidade deste ciclo é o pânico, né? A síndrome do pânico, né? Esta síndrome, né, ela basicamente o que são sinais, né, que produzem sinais no emocional da pessoa, que a pessoa às vezes com determinada situação ela não se sente confortável, não se sente bem. Amém? E também o pânico pode provocar também latidos cardíacos rápidos, né, na vida das pessoas, aumento da pressão arterial e pode provocar mareos na vida da pessoa. É o pânico, né? Essa síndrome do pânico. E às vezes tem pessoas que têm pânico, né, com certas coisas, certas situações, tem pânico e não pode, que também é uma enfermidade que tem que ser tratada. E dentro das enfermidades, o que necessita? Necessita de muito apoio da família, necessita de oração, tratamentos, necessita de tratamento da pessoa para a pessoa se liberar dessas enfermidades. Amém? E uma outra enfermidade desse ciclo são as enfermidades psicossomáticas. Que enfermidades são essas? São enfermidades também relacionadas com o emocional. São sintomas que a pessoa tem no físico, né? São enfermidades em la alma, pero que afeta o físico da pessoa. E a pessoa vai às vezes analítica e não encontra nada. Tu não tem nada. Pero a pessoa sabe que tem, né? Essas são as enfermidades psicossomáticas. Amém? Que são um desajuste do sistema emocional da pessoa. E também pode provocar dor de estômago, fadiga, artrites, dor de cabeça, pode provocar outros sintomas também, né, físico. Amém? Esta enfermidade. E nós sabemos que a fé em Jesus Cristo, em la palavra, queridos, é uma excelente medicina para nos ajudarmos a manter, né, saudáveis fisicamente e mentalmente. Quando uma pessoa, toma atenção nisso, quando uma pessoa ela está bem espiritualmente, emocionalmente, automaticamente sua imunidade ela vai aumentar. A pessoa vai estar mais imune contra as enfermidades. Por isso que nós outros, né, necessitamos ter uma vida diária com Cristo, uma vida diária com a palavra, com a oração. Amém? Porque se nós outros estamos com o nosso ânimo, estamos bem espiritualmente, emocionalmente, a nossa imunidade vai estar alta e teremos menos risco de adquirir enfermidades. Porque as enfermidades elas vêm sobre a vida da pessoa quando a imunidade está baixa. Então, assim, o que temos que fazer? Imunidade alta. E para a imunidade estar alta, não é simplesmente, é claro que podemos tomar vitaminas, suplementos, pero muitas vezes tem a ver com o emocional. O emocional da pessoa está tocada, a imunidade vai barrar dela pessoa. Amém? Então, se a oração, a palavra, Jesus Cristo é uma medicina poderosa para isso, sim ou não? Amém? E por último, o que é ser ante a dor e o sofrimento? Né? Aí é um ponto muito importante,
O que devemos fazer ante a dolor, com a enfermidade? A primeira coisa, jamais questione ou culpe Deus. Muitas pessoas, infelizmente, quando está em um estado de calamidade, ou quando descobre alguma enfermidade mala, toda enfermidade é mala, mas tem umas que é mais grave, não? Ela empeça, Senhor, por que isto? E empeça a questionar Deus e culpar Deus. Por que permitiu isto, Senhor? E jamais podemos dizer, por que, Senhor? Por que isso? Por que aquilo? Amém? Porque nós não sabemos que, como lemos o texto de Ezequias, o mesmo Deus, né, que disse que Ezequias ia morrer, não é verdade, com a enfermidade, ele anadiu mais 15 anos para Ezequias. Então, jamais podemos questionar. Pero, queridos, Deus deu essa oportunidade para Ezequias. Quero abrir um parênteses aqui. Deus deu a oportunidade para Ezequias viver mais 15 anos. Hasta então, nós lemos um texto que ele era um homem íntegro, buscava ao Senhor, fiel, o que é reto, levou o povo a adorar o Senhor. Ele se encontrou essa enfermidade, ia morrer, e pediu a Deus, para Deus, né, intervir nessa enfermidade. E Deus anadiu 15 anos. E sabe o que ele hizo com esses 15 anos? Se apartar de Deus. Ele começou a fazer o que é malo aos olhos do Senhor. E começou a fazer tonterias. Era melhor que tivesse partido, sim ou não? Às vezes nós outros não entendemos, às vezes certas coisas, querido. É por isso que não podemos questionar Deus. Uma vez eu ouvi um testemunho muito forte de um irmão, de um senhor. Esse senhor, ele é cristiano toda a vida. E fiel, homem de oração. E quando nasceu o seu filho, nasceu deficiente, sem poder caminhar, sem poder andar. E esse homem, todos os dias orava ao Senhor, Senhor, sana-me, filho, sana-me, filho, sana-me, filho. Todos os dias. Ele não se conformava com essa enfermidade. Ele não orava, falava, Senhor, que haga a sua vontade. Ele falava, não, Senhor, sana-me. E seu filho, quando era adolescente, deficiente, tinha uma cruzada evangelística na igreja de sanidade. E ele começou a ayunar e clamar ao Senhor, Senhor, que sane-me. Em uma noite, Deus usou lá o servo do Senhor, e seu filho foi sanado. Pero, depois da sanação de seu filho, ele começou a se mesclar com mala gente, começou a usar drogas, começou a roubar. E um dia, cambiando, né, tiros com a polícia, foi morto por uma bala perdida e acabou morrendo. E seu papai, quando estava aí velando seu filho, ele disse, eu preferia ver meu filho sem poder andar indo para o céu do que indo para o inferno. Então muitas vezes, né, porque Deus, né, permitiu esse ninho nascer assim? Às vezes não entendemos as coisas. E às vezes, né, por causa da oração insistente, aí Deus vai nos dar uma lição. Se eu não sanei esta a hora, era por algo. Agora, se tu está insistindo, aí Deus ele nos dá uma lição. Então, temos que entender a soberania de Deus. E há coisas que não vamos entender. Pero temos que confiar que o Senhor ele sempre tem o melhor para nós outros, mesmo quando não entendemos nada. Né? Igual, por exemplo, um filho que nasce deficiente, a morte de uma pessoa querida. Às vezes não entendemos o porquê, mas temos que confiar em Deus, saber que Deus está no controle de tudo. E se passou é por algo. A hora quizás não vamos ter o entendimento. Chegará um momento que sim, vamos entender todas as coisas. Porque somos limitados, temos uma mente limitada. É como diz a própria palavra, quem conhecerá a mente de Deus? Quem? Não há como, queridos, amém? E outra coisa muito importante, devemos aprender a confiar em meio a dolor.
em meio da enfermidade, da doença, temos que confiar ao Senhor e jamais se alejar. Nós temos ao revés, no meio do sofrimento e da dor, aí que buscamos aún mais a Deus. Senhor, estou passando por sofrimento, não entendo nada, mas eu vou te buscar e vou te adorar, vou te alabar. São os momentos que mais, quizás, temos que ir aún mais buscar a Deus. Como a mulher, não do fluxo de sangue que mencionei. Ou seja, ela já gastou tudo que ela poderia. Ai Deus, eu já gastei tudo que tinha, isso e aquilo e nada, e estou aqui com essa hemorragia. E ela não, ela utilizou as últimas forças que tinha, não. Vou buscar a Deus, vou buscar Jesus. E foi sanada. Então temos que se utilizar e buscar ao Senhor. Amém? Então isso é algo que temos que aprender com Deus, a confiar ao Senhor, no Senhor, independente da situação, incluso em frente da morte. Mesmo quando temos o conhecimento, não é verdade, que quizás algumas enfermidades serão para a morte. Quando descobrimos uma sentença de morte, não é verdade, se descobrimos algum familiar ou até em nós outros mesmos, confiar e saber que Deus está no controle, né? Eu mesmo, em minha família, um primo que cresci como irmão com 19 anos, descobriu que estava com câncer. Tive a oportunidade de estar com ele em uma viagem para o Brasil. Quando eu vi ele, eu falei, Deus, tenha misericórdia. E orei, ele aceitou Cristo. Pero depois partiu, foi recorrido. Seu padre, depois de alguns meses, descobriu também que estava com o mesmo câncer no estômago e acabou falecendo também. Agora, vamos questionar Deus? Não, Deus ele está no controle, ele sabe todas as coisas. Amém? Nós devemos confiar. E diante da dor e do sofrimento, terceiro lugar, nós devemos sempre orar a Deus com fé, ter fé. Não podemos deixar nossa fé desfalecer. Ou seja, a vontade do Senhor ela é perfeita. E se Deus se lhe complace, Ele pode sanar, Ele pode curar. E aí também, nós jamais podemos olvidar, é claro que sempre temos que aceitar a vontade, não? Do Senhor, pero há promessa de sanidade em nossa vida. Sim ou não? Há promessa de sanidade. E temos que nos recorrer a essas promessas de sanidade sobre nossas vidas, queridos. Amém? Agora, se Deus, Ele não sana, glória a Deus, vou continuar adorando, alabando, pero vamos recorrer a essas promessas. Então devemos orar, confiar e ter fé. E acudir a essas promessas de sanidade para a nossa vida. Né? O próprio livro de Isaías, o capítulo 53:4, diz que Ele levou sobre Ele nossas enfermidades, nossas dolores, Ele levou sobre Ele. Aí promessa. Né? Nos evangelhos há um texto que diz que todos aqueles que levavam a Cristo, Ele sanava e expulsava, na verdade, os demônios. E menciona, como estava escrito em Isaías, que certamente Ele levou sobre Ele nossas enfermidades. E quando Ele delega, né, os discípulos, o que Ele delega ao discípulo quando para ir predicar? Eu lhes dou o quê? Poder. Então, poder. E poder sobre o quê? Poder para expulsar demônios, poder para orar para os enfermos e serem sanados. Então, o próprio Cristo também, Ele nos dá esse poder aos teus servos. Para o quê? Para orarmos uns pelos outros e sermos sanados. Amém? Então, temos o que recorrer a estas promessas. Em Santiago 5, 14 e 15 diz, está alguém entre vós outros enfermos? Que diz, vai ao médico. Está dizendo aqui, primeiramente, diz, chame, né, os ancianos da igreja, e orem por ele, ungindo com azeite em nome de Jesus. E disse, a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, lhe serão
perdonados. Amém? Eu penso que um dos maiores fatores em nossa vida de não recebermos a sanidade de Deus é a nossa falta de fé. E vou dizer por quê? Por causa da facilidade que temos, não? É mais fácil, não é verdade? Estou com uma dor de cabeça, é mais fácil ir lá no armário do que tu ir arrodilhar e dedicar aí uma meia hora de oração e pôr delante do Senhor sua vida. Qual que é mais fácil? Rodilha é mais fácil? A pessoa já toma rodilha e já... Eu conheci uma pessoa que já... Tem uns que andam até com as pastilhas já na bolsa, né? Caso que já toma. Tem pessoa que mal, nem quedou enfermo, já tomou a pastilha. Nem não estou enfermo, mas acaso, para mim não quedar enfermo, já toma a pastilha. Aí entra numa dependência, não é verdade? Aí entra outras coisas. E claro, toda medicina, ela é boa para um lado, pero para o outro traz outras enfermidades. Ela sana um lado, mas enferma a outra. Então necessitamos o quê? Aprender a depender de Deus. Aprender a depender de um Deus justo. Antigamente, nós outros, né, via muito isso, né? Uma pessoa estava enferma, chamava, na verdade, os ancianos, os presbíteros, os pastores, venga aqui para orar, venha ungir com azeite. Hoje em dia, não, vamos tomar uma pastilha, vamos ao médico. É a fé, né? A fé está onde? Aí quando a pastilha não pode fazer nada, o médico não pode fazer nada, aí lembra de Deus. E se não for cristiano, vai no bruxo, vai no santeiro, vai não sei o quê. E por último, o último recurso, o último do último, aí é Deus. Quando não se crê. E às vezes, né, muitos, nesses tempos atuais, a nossa realidade aqui na Europa, a facilidade é tanta que... Então, se temos que ter fé e temos que crer, Deus, ele pode obrar. Agora, sempre poner delante de Deus. Que Deus haga a vontade dele. Senhor Deus, está em tuas mãos, eu oro. Amém. Eu estou aqui para poder, né, apresentar. A sua palavra diz que o Senhor levou sobre ti minhas enfermidades. E se o Senhor quer e tu pode, e quizás o Senhor pode mirar para ti e dizer sim, eu quero, seja sano. Ou ele pode dizer, não, isso é para a minha glória, para que manifeste minha glória. Como também, na verdade, levaram uma ninha que estava enferma desde que nasceu, desde pequena, a muchacha estava enferma. E os discípulos dizem, Senhor, porque ela nasceu assim, foi por causa dela ou de seus padres? E ele disse, ela nasceu assim para que se manifeste minha glória. Para que minha glória se manifeste. Amém? Então esses são os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus não são nossos caminhos. E se nós outros queremos usufruir de uma vida, amém, da provisão do Senhor diária, nós necessitamos tomar o caminho de Deus. O caminho da fé. A fé que tudo pode. Amém? E o ponto último, para nós outros, né, para lidar com a dor e sofrimento, nós necessitamos o quê? Espera o milagre. Espera o milagre e crê no Senhor. Porque Deus, ele não somente isso, como ele continua fazendo. E eu creio nisso. Eu creio em um Deus de milagres, queridos. Nós outros, na verdade, temos que crer. Isso não foi igual muitos. Essas coisas somente no tempo da igreja primitiva. Não. É para esses tempos. E eu sou um testigo vivo que Deus obra milagres. Amém? Deus, ele obra. Então confiamos em Deus. Vamos fazer de Deus nosso primeiro recurso. Amém? Ou melhor, nosso único recurso. E deixar ele conduzir as coisas. E não, por favor, entendam, não estou querendo dizer que não devemos ir ao médico, que não devemos tomar pastilha. O que eu estou querendo dizer é que devemos, primeiramente, depositar nossa confiança, orar, buscar a Deus. E se Deus assim, ele quer conduzir nas mãos do médico, que assim seja.
Ou se ele também, né, não vai sanar, glória a ele. Ele continua sendo Deus. É como aquela canção, se Deus nascer, ele é Deus. Se não nascer, continua sendo Deus. Amém? Vamos poner de pé para poder orar em nome de Jesus. Aleluias. Nós não somos imunes às enfermidades, pero temos um Deus que é o médico dos médicos. E ele pode sanar. Ele é o Deus Rapá. É o Deus que sana. Aleluias. Isaías 43 diz, né? Não temas, porque eu sou contigo. No Salmo 23, ainda, né? Que andar pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. Mesmo que venha uma enfermidade sobre a nossa vida. E quizás essa enfermidade, os diagnósticos são os piores possíveis. Mesmo se passarmos por certas enfermidades como esta, temos que crer que o Senhor está com nós outros. Se estivermos no vale da sombra da morte, o Senhor está aí com nós outros. Para cuidar, para não deixar nossa fé desfalecer, para nos ajudar a passar por esse momento e esta situação. Querido, eu não sei como tu se encontra fisicamente, mas eu quero nesta noite estar orando nesse momento. Eu quero orar por tua vida, eu quero orar por seu físico. Se tu tens uma enfermidade, eu quero nesse momento te invitar a pôr essa enfermidade delante de Deus. Quizás tu tens alguma enfermidade crônica, o qual os médicos disseram que não há jeito. Eu quero te dizer que sim, que há jeito. Sim, que Deus pode. Se Deus se complacer de ti, Ele pode. Amém? Eu quero nesse momento te animar, confiar no Senhor. Vamos neste momento, amém? Vamos estar nos apoiando na promessa de Deus, na promessa que Ele levou sobre Ele nossas doenças, nossas enfermidades. Os irmãos que estão também online, quizás tu se encontra enfermo, quizás os médicos deram um mau diagnóstico em sua saúde. Eu quero dizer que servimos um Deus que tudo pode. Deus, Ele tudo pode. E Ele pode fazer, Ele pode sanar. Ele é o médico dos médicos. Quizás os médicos não sabem o que é ser, pero Deus sim, Ele lo sabe. Deposite na presença do Senhor.